Salve fiel corintiana, aqui é o canal Somos Timão. Quer ficar por dentro de todas as informações que acontecem no Corinthians? É bem simples, você que não é inscrito, é só se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e fique por dentro das principais notícias que acontecem com o nosso Corinthians. Corinthians! Agora vamos para a nossa redação de esportes, falar sobre o lado do Corinthians no clássico de ontem. Chega mais, Thiago Salazar. Boa noite. O que você separou para gente? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, sobrou para o Corinthians se contentar com a atuação do time. Afinal, o Corinthians, apesar da derrota para o São Paulo, brigou, lutou com um jogador a menos, até com 2 jogadores a menos, estava ali ameaçando o São Paulo e o foco, como todo mundo sabe, é essa luta para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E se jogar como jogou contra o São Paulo, apesar da derrota, para o técnico Ramon Dias, o Corinthians não cai. Vamos dar uma olhada na avaliação do técnico argentino? Antes de este partido creo que Corinthians viene muy en alza, muy bien, ganando a equipos importantes. Pero con esta actitud yo creo que Corinthians no va a bajar. No va a bajar porque vamos a tener que jugar de partido de local y también partidos de visitante que son confrontos directos. Entonces, y la mentalidad que teníamos hasta antes de este partido fue excelente. No tenemos que cambiar porque jugar contra un equipo, te doy un ejemplo, un equipo como Fortaleza, que viene siendo llegar a jugar a la final, está tercero y le hicimos 5 goles. Entonces, esa actitud es la que no tenemos que cambiar, el equipo, para poder salvarse. Olha só que o prejuízo do clássico foi muito além do clássico. O Corinthians perdeu o jogo, continuou na zona do rebaixamento, permaneceu na zona do rebaixamento, não conseguiu aproveitar o tropeço dos seus rivais diretos ali nessa briga e, além disso, ganhou problemas para a próxima rodada. Na próxima rodada, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Internacional. Não vai poder contar com Romero, levou o 3º amarelo e vai ter que cumprir suspensão. André Ramalho também vai ter que cumprir suspensão por causa da expulsão. E Fagner, que também foi expulso. Os 3 estão fora, além do Alex Santana, que é tido como um titular que está de fora por causa da lesão, e do Thales Magno, que também está com uma lesão e também vai desfalcar o Corinthians nesse período. Então aí, Alex Santana, Thales Magno, Romero, Fagner e André Ramalho, 5 desfalques certos para uma partida importantíssima contra o Internacional. Isso pode piorar, viu? Porque o Fagner, ele entrou nesse jogo contra o São Paulo com um cartão amarelo. Como ele recebeu 2 cartões amarelos, ele somou os 3 e vai ter que cumprir suspensão contra o Inter. Levou o vermelho, vai ter de cumprir suspensão depois da data FIFA contra o Atlético Paranaense. Então ele só deve voltar no Brasileirão lá no jogo contra o Cuiabá, fora de casa. Isso se ele não for suspenso, porque não duvidemos que o STJD chame o Fagner para ser julgado por causa da solada e por causa da reincidência dele. Então é um clássico que deixa prejuízo para o Corinthians, não só lá em Brasília, mas para as próximas rodadas do Brasileirão, Michele. Legal, Salazar. E agora, o que esperar desse... Vai prejudicar? Atrapalha, não atrapalha? Bom, isso que o Salazar falou no final realmente é preocupante, porque são jogadores importantes para o Corinthians, né? Eu tinha até ouvido uma informação que o Coronado também teria tomado o 3º amarelo, mas eu não sei se foi o 3º ou não. Fiquei na dúvida, mas o Salazar informou que não, então é só o Romero. Então é só o Romero. Ele falou que não. O Romero tem feito gols, né? Não é o craque, ele mesmo já falou brincando que ninguém escala o Romero no seu time ideal, mas é o cara que tem participado diretamente de vitórias importantes, de lances decisivos e está fora de um jogo muito difícil contra o Inter, né? Além do Fagner, além do Ramalho, fora os jogadores machucados. E o Corinthians vai ter um grande desafio nesse final de semana, porque o Inter vem de 6 vitórias seguidas, está em ascensão. 2 jogos a menos. Né? Um só, Xará. Um só? Só um. Então o Internacional tem um jogo a menos do que os outros. Ganhando esse jogo a menos, pode passar o São Paulo, passar o Flamengo. Então a disputa vai ser muito difícil. O Corinthians, se está muito bem nas Copas, no Brasileiro ainda precisa ter resultados. Porque não adianta só o rendimento melhorar e o resultado não chegar. Michele, aquilo que o Ramon Dias, ele foi preciso na sua entrevista ontem, pós-jogo. Ele disse, olha, hoje o time não jogou nada, jogou muito mal.
Nós queremos ter parâmetro o quê? O parâmetro do jogo contra o Fortaleza. Todos os 2 jogos contra o Fortaleza, quando a gente fez 5 gols, quer dizer, é este parâmetro de dinâmica de jogo que o Ramon Dias quer pro Corinthians até o final da temporada. Porque até o final da temporada, pelo que a gente está vendo, o Corinthians vai sofrer. E desses 10 que faltam, precisa ganhar pelo menos o quê? Metade? O Corinthians tem, quer ver? Sim, 4 ou 5 jogos. Tem 28 pontos. Se ganhar metade, vai 43. Vamos falar ganhar 4, vai. Daí vai ter que fazer muita conta. Aí vai torcer por uma combinação de resultados. Como tem 6 jogos em casa, se ele ganhar uns 4 e empatar uns 2 fora, já livra. Isso, até porque ele tem menos vitória que os seus concorrentes. Isso. Ele não pode empatar com ninguém. Mais da Copa do Brasil. O Corinthians está na bronca com a CBF sobre esse assunto e o Salazar está na tela para explicar um pouco melhor essa questão. Vai daí, Salazar. Tá na bronca sim, Michele, tá na bronca. Inclusive eu estava falando com pessoas do clube agora, o Corinthians está tentando definir o que exatamente vai fazer, mas é fato, o Corinthians não vai ficar só na nota de repúdio, só na lamentação ou na reclamação. O Corinthians vai tomar alguma providência para tentar revogar a decisão da própria CBF, né? Lembrando aqui, resumindo, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil estava marcado para acontecer logo depois da data FIFA, ali no dia 17, e aí o que a CBF fez? Ela fez uma troca com o Campeonato Brasileiro. Então no dia 17 vai ter jogo do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil foi lá para o final de semana. Por que o Corinthians entende que isso está errado e no que o Corinthians se apega? Primeiro de tudo, no regulamento. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela o Regulamento Geral de Competições da CBF, no seu artigo 11. De maneira resumida, a gente está trazendo aqui, porque é claro que o texto é maior, mais detalhado, mas ele deixa claro de que convocações não asseguram direito de alteração de datas. Ninguém tem ali garantido o direito de solicitar alteração de data por causa de convocações, que é exatamente o que aconteceu agora. E no artigo 14, fala sobre quem tem direito a solicitar alteração de datas. E aí, resumidamente, o clube mandante, que no caso é o Corinthians, a federação do clube mandante, que no caso é a Federação Paulista de Futebol, ou a detentora de direitos de transmissão. E a questão aqui é, nenhuma dessas 3 partes solicitou a alteração da data. A data foi alterada por uma solicitação do Flamengo, que não é detentor de direito de transmissão, não é clube mandante e nem representa a federação do clube mandante. Portanto, uma coisa importante lembrar, a alegação é justamente as convocações, né? As convocações para essa data FIFA. Então, assim, o regulamento diz que as convocações nem dão esse direito e que as partes que podem fazer esse pedido, nenhuma delas o Flamengo se enquadra. Além disso, o Corinthians entende que está sendo prejudicado não só na Copa do Brasil. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês aí. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense no dia 17, né, que seria no final de semana, e foi puxado para o dia 17. Só que o Fluminense, que está ali concorrendo com o Corinthians para fugir do rebaixamento, vai pegar o Flamengo no mesmo dia. Ou seja, o Fluminense, concorrente do Corinthians, vai pegar um Flamengo todo desfalcado. E o Corinthians, no Brasileirão, vai ter que jogar com o Atlético Paranaense também desfalcado, porque o Romero foi convocado, o José Martínez foi convocado, enfim, o Corinthians se prejudicou no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Bem, vamos às informações do Corinthians. Primeiro, antes de mais nada, eu quero falar do reforço do Corinthians. Boas notícias, né? O Corinthians contratou um reforço para o seu time sub-20. É isso mesmo. É um canadense com dupla cidadania portuguesa. Canadense e português. Jogador que estava no Wolfsburg, da Alemanha, e na seleção de Portugal. O garoto tem 19 anos. É canadense, tem dupla nacionalidade e foi contratado para o sub-20. É Jesse Costa, trata-se de Jesse Costa, meia de 19 anos, que vai defender a equipe sub-20. O jogador defendeu o Wolfsburg da Alemanha até o final da última temporada e estava sem clube, assim o Corinthians não precisou pagar pela compra dos direitos econômicos. Como eu disse, ele é canadense, né, nascido no Canadá, mas ele tem dupla nacionalidade e já atuou nas categorias de base da seleção de Portugal. Antes do Wolfsburg, ele jogou pelo
Pro Stars FC, equipe do Canadá, e também defende a seleção do país atualmente. Ou seja, é um jogador de muita qualidade, porque defende tanto a seleção do Portugal quanto a seleção do Canadá, defendendo as categorias de base. Está sendo aguardado pelo Corinthians nos próximos dias, vai assinar contrato depois da realização de exames médicos. A princípio, ele chega para atuar no sub-20, mas dependendo do desempenho, ele pode subir para o profissional do Corinthians. Então, é uma contratação do Corinthians para as categorias de base, né? Uma contratação do Corinthians para as categorias de base. Quero falar também do Romero que foi convocado para a seleção do Paraguai. Romero que não foi bem no jogo de ontem, né? Foi mal no jogo de ontem contra a equipe do São Paulo. Não foi bem o Romero. Parece que o Romero, quando joga fora de casa, não é o mesmo Romero que joga na Neoquímica Arena, né? Mas na manhã desta segunda-feira, algumas seleções anunciaram suas convocações para a próxima data FIFA das eliminatórias sul-americanas. Dentre elas, a seleção paraguaia voltou a convocar o Ángel Romero. Ángel Romero voltou a ser convocado para a seleção paraguaia. A seleção do Peru não convocou o André Carrillo. Boa notícia para o torcedor corintiano. O André Carrillo, portanto, não vai desfalcar o Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Já o Romero vai desfalcar o Corinthians provavelmente na partida do dia 17 contra o Atlético Paranaense. Na última convocação, o Romero tinha ficado de fora, mas agora ele voltou a ser chamado. Está fazendo gols com a camisa do Corinthians, está chamando a atenção do técnico da seleção paraguaia. O Corinthians, que ainda pode perder outros jogadores para as respectivas seleções, pode perder, por exemplo, o volante José Martínez para a seleção da Venezuela. Ele vem sendo chamado frequentemente pela seleção da Venezuela, ele é titular da seleção da Venezuela, provavelmente vai ser convocado mais uma vez. O mesmo caso do zagueiro Félix Torres, que é nome carimbado nas listas do Equador. Então são os jogadores que o Corinthians deve perder. E aí, com a mudança de datas em relação do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, a gente vai falar da mudança de data daqui a pouco, mas com a mudança de datas, esses jogadores convocados vão desfalcar o Corinthians no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 17 de outubro, né? O jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo na competição. Bom, quero falar também do diretor jurídico do Corinthians, o Leonardo Pantaleão, que pediu demissão nesta segunda-feira. Nota publicada no site do clube informa apenas que ele entregou uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. É muito estranho esse pedido de demissão do Pantaleão, que era o diretor jurídico do Corinthians. O pedido de renúncia ocorreu por intermédio de uma mensagem enviada na manhã desta segunda-feira ao presidente Augusto Melo. Segundo o ex-diretor jurídico, o pedido de demissão ocorre por significativas divergências que sistematicamente enfrentou em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Ou seja, ele não falava a mesma língua do presidente Augusto Melo. Acontece que o problema é que justamente o Corinthians perde o diretor jurídico justamente no momento em que mais precisa do seu diretor jurídico. Porque o Corinthians está em guerra contra a CBF. O Vasco vai entrar na Justiça Desportiva, vai entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a CBF para tentar manter a data original do jogo contra o Atlético Mineiro. As datas originais da Copa do Brasil. A CBF mudou do dia 17 para o dia 20 a Copa do Brasil. E mudou do dia 20 para o dia 17 os jogos do Campeonato Brasileiro. Uma das maiores vergonhas da história do futebol aconteceu por parte da CBF. Isso aconteceu no sábado à noite. No sábado à noite. O Corinthians já se pronunciou a respeito, disse que vai tomar as devidas as medidas cabíveis nesse caso, e são medidas jurídicas, e tem que ser medidas do ponto de vista desportivo,
né? A FIFA não aceita que se entre na justiça comum, mas o Corinthians deveria entrar na justiça comum e o Corinthians deveria, inclusive, se recusar a jogar contra o Flamengo. O Corinthians não deveria entrar em campo para jogar contra o Flamengo, lembrando que o primeiro jogo já é na quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Para esse jogo, por sinal, o Corinthians não poderá ter o Memphis. O Memphis não está inscrito na Copa do Brasil e não vai poder jogar, portanto, as duas finais contra o Flamengo. Então é uma vergonha o que aconteceu por parte da CBF, modificando as datas da Copa do Brasil, as datas do segundo jogo, só para beneficiar o Flamengo, que teria muitos jogadores convocados na data FIFA e ficaria desfalcado desses jogadores no segundo jogo em Itaquera. Os outros times que se dane, só o Flamengo é beneficiado, só o Flamengo foi beneficiado nesta mudança. Então é inacreditável o que aconteceu por parte da CBF e o Corinthians tem que se posicionar muito forte a respeito, né? Para não ser mais prejudicado do que já foi. Se inscreva no canal, deixa seu like e ativa as notificações. Logo, logo tem mais notícia do Corinthians.